Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico, estamos aí, tinha mais de um mês que não gravava uma aula sobre teologia pentecostal, né, em fase ainda de mudança. Pois é, mano, você sabe, você que mudou já, sabe como que é complicado, né, até você se estabilizar, até você tirar as coisas das caixas, e estamos aí, ainda em fase de mudança, pois é, mesmo após semanas tem isso, e estamos aí, mais uma aula. Hoje é a aula de número 36. Para você que não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo e se inscreva aí, ative o sininho de notificação para você receber as novidades, os reviews, as aulas, receber a notificação das nossas lives das segundas-feiras, lives surpresas, às vezes quarta, às vezes sexta, às vezes sábado, né? Quando a exposição permite a gente entrar, a gente fazer, a gente faz, tá certo? Então dê o seu like, compartilhe esse vídeo aí, ajuda o canal a crescer, isso, enganjar o canal, dê o like, faça seu comentário, diga assim, bom dia, diga graças e paz, pastor, só isso ajuda. Isso, peço para você fazer isso, dê o seu like, você compartilhar esse vídeo com os amigos, né, os grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, para ajudar o canal a crescer, tá certo? Se você deseja ser apoiador do nosso canal, aqui embaixo nos comentários no link, tem um apoia-se a partir de R$5, olha só, R$5 no Apoia-se, você vai estar ajudando o canal, você vai ser um mantenedor, um patrocinador mensal. Pastor, R$5 para mim é pouco, não faço nenhum lanche com R$5. Então, 10, com 15, dentro dessas posses, se você estiver ajudando o nosso canal, vamos começar a apoiar o nosso canal, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo para os apoiadores do canal, para os patronos do canal, né? E você vai entrar lá no site, na plataforma do Apoia-se, você vai ver que temos uma meta financeira. Quando batermos essa meta financeira, vamos começar a sortear livros de teologia todos os meses para os apoiadores. Se bem que mesmo não tendo batido na meta, só esse ano já sorteei 3 livros, assim, sentindo o coração de abençoar o pessoal, porque nós não batemos a meta ainda, mas sentindo o coração de abençoá-los, e esse ano sorteamos 3 livros para os apoiadores. Tem sido bênção. Se torne nosso apoiador e nos abençoe. Tá certo? Vamos falar hoje sobre o cânon das Escrituras. Nós estamos usando como livro-texto, né, a teologia sistemática famosa de Stanley Horton, para falar nesses vídeos sobre teologia pentecostal. A minha edição é a edição antiga, mas só mudou a capa, né? O conteúdo é o mesmo, né? Mudou a capa dessa obra. É uma obra que é publicada pela CPAD desde 1996, portanto 26 anos, certo? Aliás, foi o ano que eu casei. Vamos lá. Estou na página 113, se você quer acompanhar comigo na leitura, e a gente vai comentando algumas questões. O cânon das Escrituras, de página 113, lá embaixo, no último parágrafo. Diz assim: nem toda a literatura religiosa, até a mais inspiradora e lida, é considerada escritura. Essa verdade é válida hoje, como também o era nos dias em que o Antigo e o Novo Testamento foram escritos. Os apócrifos, os pseudepígrafos e outros escritos religiosos tinham reconhecidamente seus vários graus de valor, mas não eram considerados dignos de serem chamados a palavra de Deus. Somente os 66 livros contidos na Bíblia são chamados Escrituras. Mas é importante lembrar também, concordo, né? Concordo. É fácil a gente falar isso hoje aqui, ano 2021. Nosso cânon já está fechado, desde o século IV, né? 39 livros do AT, 27 do NT formam o cânon das Sagradas Escrituras, os livros inspirados pelo Espírito Santo. Mas é importante lembrar, como falei, até o ano 300 e pouco, até a primeira metade do século IV, não havia ainda, né, um cânon fechado, por exemplo, do Novo Testamento. Certo? E aí, muitas igrejas liam, ensinavam, pregavam com doutrinas baseadas, por exemplo, na Epístola de Barnabé, né? Epístola de Clemente, cartas de Justino Marte, né? Enfim, os pais ali da igreja. Muitos desses pais eram lidos e eram ensinados na igreja, tinham peso, né? Suas obras, seus escritos tinham peso de escritura sagrada. Perdão. Então, o que a gente percebe? É tranquilo a gente falar isso hoje, né? Nem todos os livros eram inspirados, fato. Só que para os nossos irmãos do século I, do século II, do século III e até ali meados, né, da primeira parte do século IV, eles ainda não tinham uma base, né? Claro, tinha os evangelhos, as epístolas de Paulo,
mas o que eu quero dizer é que eles também liam e tinham grande consideração, por exemplo, cito aqui aleatoriamente, por exemplo, a Epístola de Barnabé, que, segundo estudiosos, quase que essa epístola entrou para o cânon. Em muitos cânones de algumas igrejas, veja bem, a igreja de fala latina, né, a igreja de fala latina, escrita latina, que era a igreja do norte da África, a igreja de Roma, né, elas tinham perspectivas diferentes das igrejas, por exemplo, de fala grega, das igrejas do Oriente, de Alexandria, igrejas da Palestina, igrejas da Síria. Então, haviam esses múltiplos pensamentos do que poderia ser escrito sagrado ou não. Claro, foi um processo longo e eu creio no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural e eu creio que foi um processo longo e aprovo o Espírito Santo levar aí, foi da vontade dele, 4 séculos para definir, por exemplo, que apenas 27 livros que nós conhecemos hoje do NT são os livros sagrados, inspirados, e evangelhos e apocalipses, por exemplo, vários evangelhos e apocalipses. Não sei se você sabe, existe Apocalipse de Pedro, Evangelho de Paulo, né? Evangelho de Tomé, muitos com teor gnóstico. E esses evangelhos, esses apocalipses foram sendo limados ao decorrer dos séculos pela igreja. Percebeu-se, né, por um consenso quase que, não totalmente, mas quase que comum na cristandade, que não eram obras inspiradas. Então, quando a gente vai estudar, preste atenção, meu nobre, quando a gente vai estudar sobre cânon nas escrituras, o negócio é muito mais profundo, tá? Você precisa estudar crítica textual, você precisa estudar muita coisa, as origens dos textos, muita coisa, meu nobre, muita coisa, minha querida. A gente precisa se aprofundar para falar sobre cânon. Não basta ler um livrinho de 100 páginas para você achar que entende. É um processo, a gente precisa estudar vários autores, ler muita coisa para a gente perceber o que ocorreu ao longo desse processo para a canonização dos escritos sagrados, certo? Muito bem. Diz aqui, o termo cânon provém da palavra grega canon, que denota uma régua de carpinteiro ou algum tipo de vara de medir. No mundo grego, cânon veio a significar padrão ou norma para julgar ou avaliar todas as coisas. Foram desenvolvidos cânones para a arquitetura, a escultura, a literatura, a filosofia, assim por diante. Os cristãos começaram a empregar o termo de modo teológico para designar os escritos que tinham cumprido os requisitos para serem considerados escrituras sagradas. Os livros canônicos, pois, são considerados a revelação autorizada, infalível, da parte de Deus. Então, os livros que nós consideramos apócrifos, por exemplo, a Igreja Católica não considera apócrifo. A palavra apócrifo significa oculto, né? O que está escondido. Tem outros significados também. Eles não consideram, os teólogos católicos não consideram os livros que compõem lá o AT, que foram acrescidos, 7, né? Que foram acrescidos ali no Concílio de Trento, no século XVI, na Contra-Reforma. Eles não consideram apócrifos, ficam até chateados, né? Conosco, protestantes, quando nós chamamos de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, ou seja, segunda leva de livros canônicos. Então, é complicado, né? Porque eles ficaram 16 séculos, a Bíblia Católica era como a nossa, 39 livros por 16 séculos. Mas, na Contra-Reforma, eles inseriram aqueles 7, né? Primeiro, segundo Macabeu, Judite e tal. Você conhece Tobias? Eclesiástico. Eles introduziram ali. Decidiu-se o magistério da igreja, né? Com o aval do infalível Papa, eles decretaram e determinaram que a partir daquele momento ali, aquele livro também tinha que ser considerado inspirado, né? Nós não concordamos com isso. Por isso que você vai ver que a Bíblia Católica, eu tenho uma Bíblia Católica, tem várias, né?
Essa porque sempre é mais grossa. Por quê? Porque tem 7 livros extensos a mais no AT, certo? E diz mais aqui: compreende-se, pois, porque os judeus fiéis e os verdadeiros cristãos desejavam tanto um cânon de seus escritos tidos como inspirados por Deus. A perseguição religiosa, a expansão geográfica, a circulação cada vez maior de uma ampla gama de escritos religiosos aumentaram o ímpeto para ser estabelecido o cânon. A tradição sugere que, em grande medida, Esdras foi o responsável pela reunião dos escritos sagrados dos judeus, um cânon oficialmente reconhecido. No entanto, o reconhecimento do cânon do Antigo Testamento usualmente deu-se no suposto concílio de Jamnã, entre ano 90 e 100 depois de Cristo. Então há essa tradição de que o cânon do AT foi fechado ali no ano 100, entre o ano 90 e o ano 100. Aliás, o próprio cânon do Antigo Testamento, da Bíblia Hebraica, foi disputado, foi motivo de controvérsia entre os próprios judeus. Né? É só você perceber ali no contexto de Jesus, os saduceus eles não aceitavam os livros considerados sapienciais, né? Salmos, tal, os profetas, só aceitavam o Pentateuco. Tanto é que a Bíblia faz questão de frisar o seguinte: os saduceus não criam em nem anjos, nem na imortalidade da alma. Tá? Eles não criam e só aceitavam o Pentateuco, Torá. Certo? Então havia divergência, né, entre os rabinos. Para você ver, muitas obras eram lidas e eram consideradas obras inspiradas. Por exemplo, o livro de Eclesiástico, Tobias, Macabeus. Mas nem todos os judeus aceitavam. Somente ali, no final do século I, depois de Cristo, na era cristã, é que houve um consenso meio que aproximado, né, que são os livros que nós conhecemos hoje. Né? Por exemplo, os judeus da diáspora, da Palestina, cada um tinha seu cânon. Os judeus da diáspora não se utilizavam dos livros que são considerados apócrifos, mas os judeus da Palestina não usavam, mas os judeus da diáspora, os judeus que falavam grego, que estavam em Alexandria, eles usavam os chamados apócrifos. Entendeu? Diz mais aqui. A mais antiga lista cristã sobrevivente do cânon do Antigo Testamento provém de cerca do ano 170 depois de Cristo, compilado por Melito, bispo de Sardes. Nos primeiros séculos do cristianismo foram propostos vários cânones das escrituras, desde o herege Marcião, em 140 depois de Cristo, e o cânon moratoriano, de 180 depois de Cristo, até o primeiro cânon completo do Novo Testamento, feito por Atanásio em 367. Veja bem. Século IV, no final do século IV. O cânon do Novo Testamento, conforme hoje possuímos, foi oficialmente reconhecido no Terceiro Concílio de Cartago, em 397, e pela Igreja Oriental até o ano 500 depois de Cristo. Nossa Deus! A Igreja do Oriente sempre teve divergências com a Igreja do Ocidente, né? A Igreja de fala grega, né? Com a Igreja de fala latina. Note, 397. Quase já perdoam 400. A Igreja do Ocidente define. É isso que é a nossa Escritura Sagrada. Este é o nosso cânon, os 27 que nós conhecemos. Mas levou 103 anos para a Igreja do Oriente reconhecer. Por isso que chega no século XI e ela se separa. Foi a primeira racha da cristandade, né? Foi a primeira divisão, o chamado grande cisma da igreja, dando origem aí o que ficou conhecido como Igreja Ortodoxa, ano 1052. 52 ou 54, se não me equivoco. Note, percebe? A Igreja do Oriente só vai aceitar o cânon do Novo Testamento, como nós conhecemos, no ano 500. 500 anos depois de Cristo, é muito tempo.
E a pergunta que se faz, que esses pastores, quais eram os livros que esses pastores utilizavam no dia a dia para a igreja? Quais eram as epístolas que eles liam? Quais evangelhos? Somente os evangélicos, os 4 que nós conhecemos? Ou liam outros evangelhos de cunho gnóstico? Será que era somente as epístolas de Paulo? Ou tinha de Clemente, de Barnabé? São questões que a gente precisa pensar, né? A gente acha que está tudo já mastigado, definido como nós temos hoje. Não. É um processo. Estabelecer o cânon da Bíblia não foi, porém, a decisão dos escritores, nem dos líderes religiosos, nem de um concílio eclesiástico. Pelo contrário, o processo da aceitação desses livros como escritura deu-se mediante a influência providencial do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Isso eu creio. Não tem nenhum problema para acreditar nisso. Quando você vai para obras, estudar obras mais acadêmicas, né? Obras de autores com uma inclinação forte para o liberalismo, né? Para o para o agnosticismo, são mais historiadores do que teólogos que têm fé em Deus, né? Quando você vai para esses caras, eles vão dizer que foi a igreja que criou o cânon, o elemento sobrenatural descartado, entendeu? Diz mais aqui. O cânon foi formado por um consenso e não por um decreto. A igreja não resolveu quais livros deveriam estar no cânon sagrado, mas limitou-se a confirmar aqueles que o povo de Deus já reconhecia como a sua palavra. Fica claro que a igreja não era autoridade, mas percebia a autoridade na palavra inspirada. Certo? Então o próprio Espírito Santo foi levando as igrejas, as congregações, a liderança, né, a ter um consenso. Isso aqui é a palavra de Deus, esse livro aqui ele é inspirado. Foi da noite para o dia? Não. Foi numa geração só? Não. Isso levou várias gerações. A gente pensa que foi da noite para o dia. Não foi no decreto da igreja, mas também não foi da noite para o dia. No entanto, vários princípios orientadores ou critérios têm sido sugeridos para os escritos canônicos. Inclui a apostolicidade, a universalidade, o uso na igreja, a capacidade de sobrevivência, a autoridade, a antiguidade, o conteúdo, a autoria, a autenticidade, as qualidades dinâmicas. De interesse primário é saber se o escrito era considerado inspirado. Somente os escritos inspirados ou soprados por Deus cumprem os requisitos para serem tidos como a palavra autorizada de Deus. Por exemplo, uma das razões pelas quais nós não aceitamos os livros apócrifos que a Igreja Católica inseriu no Concílio de Trento, no século XVI, aqueles livros, né? Primeiro Macabeus, segundo Macabeus. Por exemplo, segundo Macabeus, o autor se despede, vai concluir a sua obra pedindo desculpa aí se eu errei, se eu falhei alguma coisa. Então isso não existe, cara. Para nós, protestantes, uma obra inspirada, o autor não pode dizer, né? Pessoal, me desculpa aí qualquer erro aí nessa obra que eu criei aqui, nesse livro que eu escrevi aqui. Já pensou? O evangelista Lucas, pessoal, termina essa obra aqui, mas não sei se esses relatos são verdadeiros, tá? Já de antemão peço desculpas aí se eu cometi algum erro. Isso não existe. Então, esse é um tipo de obra que jamais entenderíamos, né? Nós protestantes entenderíamos como uma obra inspirada. O cânon bíblico está fechado. A revelação infalível que Deus fez de si mesmo já foi registrada. Perdão. Hoje ele continua falando através dessa palavra. Assim como Deus revelou a si mesmo e inspirou os escritores a registrar essa revelação, ele mesmo preservou esses escritos inspirados e orientou o seu povo na escolha destes, a fim de garantir que a verdade viesse a ser conhecida. Não se deve acrescentar outros escritos às escrituras canônicas, nem se deve tirar delas nenhum escrito. O cânon contém as raízes históricas da igreja cristã, e o cânon não pode ser refeito, assim como a história não pode ser mudada. Então, veja bem, o cânon está fechado, cara, fechou. Ah, pastor, eu escrevi um livro, uma epístola que eu escrevi para minha igreja, eu acho que tem que ser inserido depois do Apocalipse. Esquece, aí é loucura tua. Né? No meio pentecostal tem muito isso, né? Às vezes o cara não escreveu uma obra, ele não é louco, né, o suficiente, nem descarado, nem cara de pau o suficiente, para dizer que aquele livro, aquela obra que ele escreveu tem que ser anexada à Bíblia Sagrada. Ele não é maluco a esse ponto. Mas no meio pentecostal tem muito isso, né? As profecias, os discursos chamados proféticos, muitas vezes têm mesmo peso
mesmo peso de Bíblia. Certo? Alguns podem negar, mas na prática é verdade. Ainda mais em igrejas pequenas, igrejas do interior, né? Não necessariamente no interior, até na cidade também. O profeta tem mais autoridade, o cara que é considerado profeta, profetiza na igreja, tem mais autoridade do que a Bíblia que o pastor está pregando ali no púlpito. Não é verdade? Então, na prática, não existe documentos anexados pós o livro de Apocalipse. Mas os discursos chamados proféticos, chamadas profecias e revelações, têm mais peso na vida, na prática, na praxis da vida diária da igreja, do que a própria Bíblia Sagrada. É tão herético quanto o cara que escreve uma obra e diz que aquilo ali tem que ser introduzido, que o cano não está fechado. Era assim que pensavam os montanistas, né? Depois você procura aqui no nosso canal uma live que falamos sobre os montanistas. Quem eram os montanistas? Foi um grupo religioso do século III que entendia, achava que a igreja estava fria, estava distante do evangelho. Aí eles começaram a se reunir para buscar a presença de Deus, experiências pentecostais, espirituais. Alguns consideram os primeiros pentecostais, né? Digamos assim, o primeiro movimento avivalista pós-Pentecostes, Atos 2, né? Só que esses caras, os montanistas, eles cometiam um erro grave. Eles diziam que o cânon não estava fechado e que o Espírito Santo continuava a falar através de seus profetas. Então, na prática, os discursos e as revelações de Montano e seus séquitos era de que esse discurso tinha o mesmo peso de Bíblia. Então, eles não estavam com o cânon fechado. Eles liam as escrituras, se eles dissessem alguma coisa fora da Bíblia, e se alguém tentasse refutar usando a Bíblia, isso não está na Bíblia não. Eles diriam o seguinte: sim, não está na Bíblia, mas o Espírito Santo continua se revelando e se manifestando na igreja. Então nós entendemos que é uma revelação de Deus, que recebemos uma orientação, a gente vai praticar isso, mesmo que não esteja escrito na Bíblia. Olha o perigo aí do capeta aí. Olha o diabo trabalhando. Aí foi palco, foi pretexto para muita loucura. Muita loucura. Não é o que acontece hoje? Nos arraiais pentecostais? Muita gente louca, muita gente pregando loucura, fazendo loucura, em nome de que você não pode arrefecer o Espírito, que você não pode tolir a ação do Espírito Santo. Aí os caras cometem os maiores absurdos. Eles estão nem aí se não existe uma norma, uma regra, uma orientação bíblica para isso. Estão nem aí. Então o pentecostalismo, note bem, sou pentecostal, hein? Nós sejamos honestos. Na prática, o pentecostalismo pratica o mesmo erro da Igreja Católica. Qual é um grande erro da Igreja Católica? Eles colocam a tradição e os ensinos do magistério, dos teólogos, no mesmo nível da Bíblia. Por isso, por exemplo, que eles aceitam a doutrina do purgatório, da transubstanciação, mesmo não sendo bíblica. Porque eles entendem que os concílios e os pais da igreja, através dos seus escritos, ou seja, a tradição, trouxe mais orientação, trouxe mais luz sobre aquela doutrina, na qual, segundo eles, não estaria tão revelada assim na Bíblia. Então, a tradição que revela ou que explica essas doutrinas que eles aplicaram ao longo dos séculos, então a tradição tem o mesmo peso de Bíblia. É um erro grave. A tradição não pode ter o mesmo peso e nem pode estar acima das Sagradas Escrituras, tem que estar abaixo. As Sagradas Escrituras está acima da tradição. É um erro clássico da Igreja Católica, um ponto de divergência entre protestantes e evangélicos e católicos, certo? Aí vem o pentecostalismo e o neopentecostalismo também. Eles não escrevem num documento para dizer que está acima da Bíblia ou é igual à Bíblia. Não. Talvez ali o Adventismo faça isso com os escritos de Ellen Goldwhite. Porém, os discursos proféticos em muitas congregações, nem todas, claro, temos essa ressalva, mesmo nível de Bíblia. A profetisa diz, olha, você precisa, essa pessoa não pode, você não pode se casar com essa pessoa porque Deus revelou que ela não é a pessoa da sua vida. A pessoa se separa na hora, termina o namoro, o noivado e até casamento, porque a profetisa disse. Note, ela não escreveu nada,
mas o discurso delas foi segundo a revelação do Espírito Santo, tem um peso maior e orientador em relação à Bíblia. Pois é. E é isso aí, queridos. Fico por aqui. Próxima aula vamos falar sobre o Espírito Santo e a palavra e a inspiração. Estamos aí nesse tema ainda. Muito interessante, muito legal. Tá certo? Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Dê o like, seja o nosso apoiador.